Salve, salve, meus amores! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. Galera, hoje trouxemos um assunto bastante sério, bastante importante. Nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, sendo que essa data, de repente, algumas pessoas têm o levado para o lado comercial, mas ela não tem nada de comercial. É uma data muito importante, uma data que precisa ser lembrada por sua importância. Então nós vamos falar sobre a importância dessa data, o porquê dessa data e, principalmente, trazer para vocês algumas mulheres que se destacaram ao longo da vida e ao longo da história. Então, roda a vinheta e bora conferir essa data tão importante. O mundo inteiro comemora em 8 de março o Dia Internacional da Mulher. A data lembra a importância das lutas femininas por justiça, igualdade de gênero e respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, também serve para celebrar atos de coragem e a determinação de mulheres comuns que desempenharam um papel extraordinário na história de seus países e comunidade. A atuação das mulheres em diferentes frentes sociais é uma necessidade. Segundo o mapa da violência, só em 2022, cerca de 690 mulheres perderam suas vidas. Do total, mais da metade, 50,3%, foi cometida por familiares. No mercado de trabalho, as mulheres ainda enfrentam a desigualdade salarial, um problema que já existia no início do século XX, mas esse desafio, assim como tantos outros, tem se tornado um combustível pela busca por direitos, como para o empoderamento e a presença cada vez mais frequente de mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, essa data é para lembrarmos das lutas, de tantas mulheres em busca de direitos ao longo da história. Muitas perderam suas próprias vidas nessas lutas por igualdade e por justiça. Hoje, nós temos que dizer um basta à violência contra a mulher. Esta é a melhor forma de comemorar esse dia. Dizer um basta à violência contra a mulher. Vou deixar vocês agora com algumas mulheres que se destacaram ao longo da história e ao longo de suas vidas na história e que foram de grande relevância para a história do mundo. Bora conferir esse time de mulheres importantes? Então vamos lá. Vamos começar falando de Joana d'Arc, 1412-1431. Joana d'Arc foi uma heroína francesa e santa canonizada pela Igreja Católica no ano de 1920. Durante a Guerra dos 100 Anos, conseguiu convencer, por meio da fé, um pequeno grupo de soldados a acompanhá-la. A camponesa de origem pobre e analfabeta alcançou o que aparentava ser impossível: um próprio exército com cerca de 7.000 homens, além da autorização real para marchar até Orleans e livrá-la do cerco inglês. Um grande feito. Maria Quitéria de Jesus, 1798-1853. A baiana Maria Quitéria de Jesus foi uma militar brasileira, heroína da Guerra da Independência. Ela é considerada a primeira mulher a adentrar ao exército brasileiro, tendo de se disfarçar de homem para que pudesse lutar contra os portugueses nas batalhas travadas na Bahia. Dentre as inúmeras batalhas às quais participou,
esteve presente na luta pela independência do país, em 7 de setembro de 1822. A sua trajetória militar é digna de condecoração e homenagens. Uma delas foi a condecoração da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, entregue pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro I. Marie Curie, 1967-1934. A cientista matemática e física polonesa naturalizada francesa, Marie, foi a primeira mulher do mundo a ganhar o Prêmio Nobel. Ainda no pioneirismo, foi também a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne, em Paris, após a morte de seu marido em 1906. A sua principal contribuição para a ciência versa sobre a descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos. Em 1911, recebeu mais um prêmio, o Nobel de Química. Esse se deu pelos seus estudos com o rádio. Quando jovem, mesmo sendo boa aluna, foi impedida de adentrar ao ensino regular, pois só aceitavam homens. Porém, ela persistiu, lutou contra o preconceito e tornou-se uma cientista excepcional. Valentina Tereshkova, 1937. Valentina é a primeira mulher cosmonauta a viajar ao espaço. Isso com 26 anos de idade, em 16 de junho de 1963. Em uma única viagem, pelo seu destaque, a paraquedista russa deu a volta ao mundo 48 vezes por 71 horas, quase 3 dias. Ao retornar à Terra com fotografias do horizonte espacial, recebeu a condecoração de Heroína da União Soviética, o título de Ordem de Lenin e a medalha Estrela de Ouro. Ainda no espaço que pousou, foi atribuída uma estátua de prata em sua homenagem. Também, Tereshkova possui uma cratera na Lua e um asteroide batizado no seu nome. Anita Garibaldi, 1821-1849. Ana Maria de Jesus Ribeiro, popularmente conhecida como Anita Garibaldi, foi a heroína dos dois mundos. A nomenclatura se deu por ter participado no Brasil e na Itália, juntamente com Giuseppe Garibaldi, de múltiplas batalhas. Anita guerreou na Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha do Gianocolo, na Itália. Anita Garibaldi viveu apenas até os 27 anos e foi considerada uma mulher à frente de seu tempo, por lutar pelo que acreditava sem pensar apenas em seu bem-estar. A sua história foi representada em uma minissérie da Rede Globo, com a personagem interpretada por Camila Morgado, além de ter sido transmitida em obras literárias. Tarsila do Amaral, 1986-1973. A pintora e desenhista paulista Tarsila do Amaral é um dos maiores nomes do movimento modernista no Brasil. Aliada a Anita Malfatti, ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras do movimento. No ano de 1920, ela se mudou para Paris para estudar e ter contato com artistas do local. Além da notoriedade nas artes, Tarsila ficou conhecida por ultrapassar os limites sociais do período, ao se casar 2 vezes. O ato era incomum nesse período. Nise da Silveira, 1905-1999. Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra alagoana reconhecida por revolucionar os tratamentos psiquiátricos brasileiros. Também foi a única mulher a se formar em medicina em 1931, em uma turma com mais de 150 homens.
A sua biografia inspirou um longa-metragem interpretado por Glória Pires, o Nise, O Coração da Loucura. Nise discordava completamente dos métodos aplicados na época, principalmente com os esquizofrênicos, como era o caso da aplicação de eletrochoque e lobotomia. Ao contrário, a sua crença se baseava em um tratamento humanizado, com a aplicabilidade das artes plásticas. Por exemplo, os trabalhos foram dispostos no Museu de Imagens do Inconsciente, ganhando projeção internacional. Outra ação sua foi a inserção de animais, gatos e cachorros, no convívio com as pessoas internas, o que acabou melhorando o comportamento deles. Frida Kahlo, 1907-1954. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conhecida popularmente como Frida Kahlo, foi uma pintora mexicana que se autorretratou por meio de suas pinturas multicoloridas. As cores vibrantes e uma inspiração surrealista, com as roupas e adereços, buscavam representar suas paixões, dor, sofrimento e perseverança. A sua história de vida é marcada por muitos problemas de saúde, como a poliomielite adquirida na infância e o acidente grave de trânsito na juventude. Ao longo de sua vida, teve de passar por muitas internações e cirurgias, e tudo isso foi representado nas suas obras. Casou-se com o pintor Diogo Rivera. Ambos tiveram uma relação conturbada. Todos esses sentimentos foram transmitidos em suas pinturas. No final da década de 1930, coroou-se com um reconhecimento internacional, tendo suas obras expostas em grandes cidades, tais como Nova York e Paris. Em sua carreira, também exerceu a docência, lecionando na Escola Nacional de Pintura e Escultura, na Cidade do México. Por conta de sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, tornou-se um símbolo do feminismo. A artista possui várias frases marcadas na memória das pessoas. Maria da Penha Maia Fernandes, 1945. Maria da Penha é uma farmacêutica e bioquímica, mestra em parasitologia e análise clínicas. A mulher é uma das sobreviventes da violência doméstica, sofridas ao longo de seu casamento de mais de 20 anos. Em uma dessas, quase perdeu a vida, ficando paraplégica. O caso teve grande repercussão pelo fato de que Maria teve de encarar anos de batalhas judiciais até conseguir a condenação de seu ex-marido. No entanto, para isso ocorrer, órgãos internacionais tiveram de intervir, com a Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Diante de toda sua luta pelo combate à violência doméstica contra a mulher, foi criada em 2006 a Lei 11.340, para homenageá-la. A legislação recebeu o nome de Lei Maria da Penha. Ademais, criou-se uma organização não governamental com seu nome, o Instituto Maria da Penha. Malala, 1997. Malala é uma jovem ativista paquistanesa. Militante dos direitos humanos, a garota foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de frequentar a escola. Isso por conta de protestos que começaram em 2008, sofrendo o atentado em 2012. Sobrevivente, com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Berta Lutz, 1894-1976. Figura de destaque no movimento feminista brasileiro, Berta Lutz foi uma das mulheres grandes na história do país. Ela lutou pela conquista do voto feminino no Brasil e pela libertação das mulheres. Além disso,
foi cientista e dedicou parte da vida à política. Dorothy Stang. A religiosa Dorothy Stang, também conhecida como Irmã Dorothy, foi uma missionária católica que nasceu nos Estados Unidos. Na década de 70, se fixou na região amazônica do Brasil. Junto a trabalhadores rurais do local, passou a realizar ações em projetos de reflorestamento e defesa da floresta e das pessoas. Assim, tornou-se ativista em movimentos sociais, minimizando conflitos de terras. Foi morta no Pará em 2005, aos 73 anos, deixando um legado de luta e justiça. Para fechar a nossa lista de mulheres destaque na história por sua luta por liberdade, por justiça, por igualdade, vamos falar de Ellen de Abreu Silva Batista. Ellen de Abreu, uma professora do Norte Mineiro, lutou contra um incendiário e salvou várias crianças da creche onde trabalhava. Em Janaúba, no norte de Minas Gerais, aos 43 anos, cuidava de seus alunos como se fossem seus filhos. Antes de ter o corpo queimado durante a luta travada com o vigia Damião Soares dos Santos, que ateou fogo na creche em que trabalhava, tirando a vida dela, 8 crianças e a si próprio. Ela jamais deixaria os seus alunos para trás. Então, galera, essa foi uma pequena lista de mulheres notáveis que lutaram por justiça, pelos direitos das mulheres ao longo da história. Espero que fique esta mensagem para todos vocês e principalmente que nesse dia e em todos os dias do ano que a gente possa dizer não à violência contra a mulher e lutar cada dia mais pelos direitos femininos.